Boa noite a todos. Estamos iniciando agora o nosso Evangelho da semana e temos em mãos a obra Desafios da Vida Familiar, trazido a público pelo querido Raul Teixeira com sua psicografia no ano de 2003 e o amigo espiritual Camilo nos brinda, com estas pérolas aqui de conhecimento, onde na primeira parte, que tem como título Sentido da Família, temos aí, naquele sistema de perguntas e respostas, como Kardec fez nas obras básicas da codificação espírita, vários pontos importantes. Primeiro item: qual a importância da família para a vida do espírito reencarnado? E Camilo nos diz: os espíritos que vêm para a Terra com o sentido de realizar seu trabalho de autorredenção e de heterorredenção, ou seja, de renovação pessoal, individual e em vários grupos humanos, precisam encontrar o caldo cultural necessário e imprescindível ao objetivo buscado no seio da família. Tem necessidade de achar o ninho familiar em boas condições para que então desenvolvam a contento os seus labores. É através da engrenagem familiar que cada filho, cada filha de Deus, matriculados no educandário do Renascimento, vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. É graças ao esforço da convivência com 3, 5, 10 ou mais pessoas na relação doméstica que cada indivíduo, viajante da estrada evolutiva terrena, adquire elementos intelectuais e sentimentais para lograr, no remoto futuro, compreender, cooperar e amar a imensa família universal no que se refere ao universo terrestre. Por meio da instituição familiar e de tantas outras composições em que a divindade situa seus filhos e filhas reencarnados e desencarnados, é que o mundo vai alcançando gradualmente as várias dimensões do seu progresso intelectual, ético, moral e espiritual, enfim. 2. Como é que a dinâmica familiar auxilia o desenvolvimento do espírito? A divindade estabelece que, em relação à formação familiar da Terra, com vistas ao formoso futuro que a todos nos aguarda, nosso destino é o amor universal, o amor irrestrito, pleno à humanidade. Como o Pai Criador nos prepararia para a germinação desse eloquente amor, nos dispôs em pequenos grupos, nos quais poderemos encontrar alguns exemplares de caráter comum no campo da vasta sociedade humana. A esses pequenos núcleos de indivíduos chamamos família. Numa só existência, nos deparamos sob o nosso próprio teto com um verdadeiro laboratório em que, lidando uns com os outros, aprendemos a nos relacionar com a humanidade. 3. Haverá alguma gradação no nível de sentimentos afetivos recíprocos desenvolvidos na família? Certamente que sim. Se iniciarmos pelo casal, verificaremos que esposa experimentará por seu esposo e este por ela algo que nunca houver experimentado antes. É o que se convencionou chamar de amor conjugal ou amor passional. Quando nascem os filhos, o tipo de sentimento envolvido, o amor de mãe e o de pai para com seus rebentos, não é o mesmo experimentado pelo casal. Há diferentes cores emocionais entre esses diversos níveis de amor. Há profundas e importantes nuances. Numa mesma existência, cada membro da família consanguínea consegue experimentar não somente as emoções de cônjuge, mas igualmente de pai, de mãe, de avô, de avó, etc. Na medida em que o tempo passa, se altera o grau de amadurecimento orgânico, psicológico, emocional de cada indivíduo, homem ou mulher, estabelecendo formas diferentes, mais amenas, na maior parte das vezes no tratamento com terceiros. Nessa fase, comumente os indivíduos se tornam pais maduros, ou avós e avós, e as manifestações do amor aí têm ingredientes de compreensão, de tolerância, jamais pensados antes, o que costuma chamar a atenção dos que acompanharam o antes e testemunham o depois. 4. Isso explicaria o espírito transigente da maioria dos avós para com netos e netas? Sim, sem dúvida. É que, na fase em que a pessoa se torna avó ou avô,
já teve tempo suficiente, em geral, para refletir sobre os atos de uma vida inteira. Já avaliou os equívocos cometidos no processo de orientação dos filhos, os exageros, excessos praticados em nome do medo. Sim, medo de errar, medo de não processar bem a educação, medo de se responsabilizar por qualquer desacerto. Isso costuma levar os pais, principalmente aos pais e mães principiantes, a determinadas posturas educacionais muitas vezes excessivas, o que causa muitas tormentas ao primeiro ou aos primeiros filhos que suportam todo o peso dessa inexperiência materna e paterna. Importante fixar que, salvo em condições patológicas, isso ocorre em razão do desejo de acertar. 5. Por meio da formação dos seus membros, exerce a família alguma influência no sentido de se implementar uma melhor sociedade futura? Sem dúvida. Somente pessoas assinaladas por incapacidades variadas que não as credenciem a assumir compromissos perante a sociedade, apesar do bom coração e do bom caráter que demonstrem na ingenuidade de seus atos, estão isentas de responsabilidade nessas áreas de participação na melhoria das condições da vida social. Todos os demais guardam deveres intransferíveis junto ao coletivo social. É na família que se estrutura o caráter do soldado e do general, dos políticos das mais variadas tendências, dos profissionais que fazem as mídias, o jornal, a revista, a novela, o teatro. É no bojo familiar que se elaboram o religioso hipócrita, o que vive da simonia, e o fiel, que é sem pieguice ou tolice, busca ajustar-se aos ensinos imortais do Criador. Quando mães e pais passarem a pensar e a refletir sobre o mundo melhor do porvir, perceberão que essa aventura se acha em suas mãos por meio da boa orientação dos filhos engajados nas faixas do aprendizado no lar. Então descobrirão que deles depende, em grande monta, a transformação da sociedade para o futuro. O que se fala, o que se ouve e o que se faz no lar tornam-se elementos basais para o que se falará e se fará no meio das massas, logo mais. O lar terreno representando um cadinho onde se operam incontáveis reações no íntimo dos seres, justifica o envio dos espíritos que reencarnam em seu bojo, a fim de que aprendam o bem, se sensibilizem com o bem e o bem que pratiquem, uma vez que só o bem procede do Criador, sendo tudo mais elaboração do espírito reencarnado, ajustado às leis divinas ou em oposição a elas. 6. Quando ainda no mundo dos espíritos, antes do berço físico, o espírito tem consciência da importância que terá sua futura família sobre o seu progresso? Na maior parte das vezes, sim. É no além que costuma ser instruído por seu anjo guardião ou entidades benfeitoras que o orientam para o bom aproveitamento da reencarnação. No invisível, promete a Deus, através dos espíritos mentores, que vai fazer o melhor ao seu alcance, das oportunidades, da sua saúde, da sua inteligência, de modo a se libertar do sombrio pretérito que o aturde. Normalmente, tem consciência de que sofrerá o processo de esquecimento, a fim de atuar no mundo com mais ampla liberdade, sem constrangimentos dispensáveis, e mesmo assim se alegra com a simples certeza de poder voltar ao planeta. Ao chegar à Terra, porém, vai-se deixando conduzir pelo livre-arbítrio sem reflexão. Aconselha-se com os princípios materialistas de comportamento, mesmo quando esteja atrelado a esse ou aquele movimento religioso, se acomodando diante de tanta coisa nobre prometida ao Senhor da vida. Antes do renascimento, roga o espírito ao Senhor a chance de poder estar no seio de uma família que disponha de todos ou de vários elementos que lhe permitam avançar. A pobreza, a riqueza, pais enérgicos e exigentes, pais que o coloquem no caminho do trabalho desde cedo, para que aprenda a valorizá-lo. Exora também a oportunidade da cultura intelectual ou da sombra do analfabetismo, o brilho acadêmico ou a touca cirúrgica da deficiência cerebral. Para todas essas circunstâncias, vale saber que o cenário devido será o palco familiar. 7 e última, por que as famílias se acham tão desestruturadas apesar do seu valor?
Nada obstante o imenso valor que a divindade confere a um instituto familiar para engendrar a evolução do espírito, os indivíduos envolvidos nesse instituto nem sempre se acham suficientemente lúcidos, conscientes quanto a esse valor. Admitem muitos que a família é mera convenção, criada pelas diversas culturas do mundo e que, por isso, tê-la ou não é secundário. Mantê-la bem ajustada ou não é questão de sorte. Só aos poucos, no rolar das experiências reencarnatórias, nos mais variados cadinhos familiares, é que cada espírito vai acumulando não apenas conhecimentos, mas também sensibilidade para compreender o quanto uma família equilibrada auxilia o trabalho individual por seus membros na rota do progresso que não se deve adiar. Há que se pensar igualmente nos componentes espirituais da questão, uma vez que grandes e variadas hordas sombrias de entidades espirituais abominam as propostas divinas que o Criador estabeleceu para incrementar o progresso dos seus filhos. Para essas hordas, o ideal é que as sociedades terrestres não evoluam, que sejam mantidas na ignorância intelectual, também no relaxamento moral. Assim poderiam manter seus pontos de apoio para a perturbação que impera no mundo. Como a família é o núcleo assistencial para o progresso da alma, admitem que seja necessário bombardeá-la, a fim de que os espíritos que reencarnam não achem nem orientação feliz, nem apoio, nem segurança e transformem a reencarnação num convescote, numa festa, numa busca irrefreável de prazeres e futilidades dos mais variados tons. Essas entidades espirituais que investem contra a harmonia da família se valem das fragilidades humanas, dos impulsos irrefletidos da invigilância, da insegurança emocional. Assim encontramos verdadeiros tumultos, descompensações graves, verdadeiras guerras ao lado de problemas comuns, que são plenamente concebíveis no seio da família, em virtude das diferenças individuais daqueles que aí se reúnem para o cumprimento de uma tarefa importantíssima no campo da evolução. Entidades perturbadoras investem negativamente sobre as famílias, aproveitando-se também dos temperamentos diversos, incautos, omissos, chantagistas, depravados, superficiais, cruéis, medrosos, mentirosos, etc. O que facilita promover desespero diante de dificuldades, agressões à frente de mal-entendidos, traições em face de facilidades irresponsáveis, e assim por diante, levando os membros do grupo familiar a situações aberrantes, casais à separação, quando não à criminalidade. Esses fatores, capazes de desestruturar a família, podem ser conjurados quando, ouvindo as propostas dos mentores do bem, enfatizamos a importância da família, sua função reeducadora, dando oportunidade para o despertar daqueles que vibram pelo progresso do grupo doméstico e que não se dispõem a filtrar mosquitos e engolir elefantes, ou, por outro lado, não costumam de um copo d'água fazer tempestade. São os que deixam de lado picuinhas para valorizar o que realmente é grandioso, valioso e que tem sentido nobre para algum dos seus membros ou para todo o corpo familiar. Graças a Deus. Desejo agora uma boa semana a todos e que palavras esclarecedoras nos traz o querido amigo espiritual Camilo, não é verdade? Aproveito aqui para encaminhar junto com este áudio, material que nos será útil, né, para a reunião desta semana, sexta-feira, dia 1º de maio, como é dia do trabalho, vamos trabalhar, então teremos reunião. Um abraço no coração de cada um, fiquem com Deus. Tchau.